Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma manhã, nessa terça-feira que Deus preparou com todo carinho para nós. E vamos começar orando, vamos começar consagrando esse dia de hoje ao nosso Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Jesus, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo sono dos justos. Obrigado, Jesus, porque nós repousamos, nós repomos as nossas energias e agora, Senhor, aqui estamos nós, preparados para mais um dia, preparados para viver essa terça-feira com intensidade, preparados para glorificar o Seu nome, testemunhar da nossa fé e testificar de Ti, Senhor Jesus, nessa terça-feira que se inicia. A Sua palavra diz que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, Senhor, que nós possamos nos manifestar, que o Senhor nos desperte, Jesus, para essa manifestação, porque há pessoas que só estão esperando, Jesus, que nós acordemos, que nós saiamos do caixão, porque muitos de nós, Senhor, vivemos a vida como zumbis. Nós não estamos literalmente mortos, mas nós estamos espiritualmente mortos. Pode ser até que a carne esteja viva, pode ser até que nós não estejamos mortos fisicamente, mas, Senhor, talvez o espírito de muitos de nós já esteja morto há muito tempo. É por isso que eu rogo neste momento ao Espírito Santo que vivifique o nosso espírito, que nos dê a vida, Jesus, porque não há vida fora de Ti, não há vida fora do Senhor, porque o Senhor é a própria vida. Então, como nós podemos presumir que nós vamos viver longe da própria vida? Não tem como, Jesus. O Senhor é a videira e nós somos os ramos. Não existe um ramo, um galho que jogado na calçada dê frutos sozinhos. Não, Jesus. Para que ele possa dar frutos, ele tem que estar conectado na videira. Então, Senhor, nós somos os ramos, o Senhor é a videira. Conecte-nos ao Senhor neste momento, para que então nós possamos dar frutos e impactar e transbordar sobre outras pessoas. É isso que eu te peço, te agradeço no seu santo nome. Amém. Amém. Um abraço a todos aí, uma ótima terça-feira. E olha só, o tema dessa live aqui é Saia do Caixão. E esse título é inspirado num evento, num livro, inclusive também, que o Pablo Marçal é autor, né? Neste próximo sábado, dia 10/12, vai ter o evento Saia do Caixão lá em São Paulo, no estádio da Portuguesa, né? Se você se interessar, entre lá no Instagram do Pablo Marçal, entre no site dele para poder colher mais informações. Mas o Pablo também tem um livro que leva esse título, e eu acabei de sair agora de uma live, a live do Clube 459, né, que o Pablo grava todos os dias, e eu saí dessa live muito edificado, porque o tema foi justamente esse, saia do caixão. E, de fato, essa live me levou a refletir sobre muitas coisas concernentes à minha vida com Jesus. E por isso, eu queria ler com vocês agora, inicialmente, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Se você está assistindo essa live, eu peço que você abra sua Bíblia, faça esse exercício. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, para que juntos nós possamos ler, para que juntos nós possamos acompanhar, tá, o que a Bíblia, o que a palavra tem a nos dizer. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, tá? Não deixe de abrir a sua Bíblia, não deixe de acompanhar, tá? Faça esse exercício. Eclesiastes capítulo 7, olha só o que diz a palavra de Deus. É melhor visitar uma casa que está em luto do que uma casa que está em festa, porque esse é o fim de todo homem. E assim, quem está vivo há de refletir. Vamos ler de novo?
Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. É melhor visitar uma casa que está em luto do que uma casa que está em festa, porque esse é o fim de todo homem. E assim, quem está vivo há de refletir. Então, olha só o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo. É melhor você ir num velório do que você ir numa balada, por exemplo. É isso que a Bíblia está falando. Por quê? Por que é melhor? Por que há essa superioridade? Bom, a Bíblia responde. Porque quando nós estamos num velório, num enterro, né, num sepultamento, numa casa em luto, nós automaticamente refletimos sobre a vida. Porque diante ali do defunto no caixão, nós olhamos para ele e nós também nos vemos naquele cenário. Porque todo homem vai passar por isso, né? A passagem também ratifica essa questão. Todo homem há de morrer. Então, quando nós vemos um semelhante nessa situação, nós também nos enxergamos, nós pensamos, um dia vai ser eu aí nesse lugar. Agora, numa balada, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, enfim, qualquer tipo de celebração, né, nós não fazemos essas reflexões mais profundas, né? Nós simplesmente curtimos, comemos, bebemos, rimos, né? E nós não fazemos essas reflexões existenciais, né? Por isso que a Bíblia fala, é melhor você ir num velório, porque lá você reflete. E aí eu quero me aprofundar mais nisso. Quantos de nós já estamos vivendo dentro de um caixão? Quantos de nós já estamos mortos, mas nem sabemos disso? Ou então, não nos achamos mortos, achamos que estamos vivos como nunca. Por quê? Porque todo final de semana eu saio, eu curto muito, tal, eu faço o que eu quero da minha vida, eu viajo muito, pá. Sabe? Então, a vida, para alguns, se resume em curtição, em fazer o que vem na cabeça, né? Enfim, em todos estes prazeres terrenos, né? Olha, a Bíblia nos informa que Jesus é a vida. A Bíblia nos informa, lá em 1 João capítulo 5, versículo 12, que quem tem o Filho tem a vida. Agora, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, a Bíblia fala que quem tem a vida de verdade são aqueles que estão em Cristo Jesus. São aqueles que vivem perante a face de Cristo. Todos aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como único e suficiente Salvador, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, mas sim, esse livro aqui, esse livro milenar, esse livro aqui, né, que veio diretamente do céu para nós, este livro aqui fala que aquele que não reconhece a Jesus como único e suficiente Salvador, na verdade está em trevas, na verdade está morto, tá? Como eu falei na oração, pode ser que não esteja morto fisicamente, mas está morto espiritualmente, tá? É o que Deus falou para Adão e Eva. Ele falou assim, olha, se vocês comerem o fruto proibido, vocês vão morrer. E aí chegou o diabo e falou assim, não, certamente vocês não vão morrer. E aí eles pagaram para ver. Eles foram lá e comeram o fruto proibido. O que aconteceu? Adão teve um infarto lá e morreu? Eva, caiu um meteoro na cabeça de Eva e ela morreu? Não. Eles continuaram ali, vivos. Mas o que morreu foi o espírito deles. Porque à medida que eles desobedeceram a Deus, eles se separaram de Deus. E o nosso espírito, longe do Espírito Santo, na verdade, é um espírito morto. Tá? É um espírito desativado. É por isso que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 45, que o segundo Adão, ou seja, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Ou seja, quando nós estamos em Jesus, o nosso espírito se vivifica. É como se o nosso espírito reconhecesse o Espírito Santo. E esse reconhecimento, essa aproximação vivifica o nosso espírito. E muitos estão dentro de um caixão diariamente e não se dão conta disso. Inclusive, muitos que se dizem cristãos, muitos que vão na igreja, muitos que tomam a Santa Ceia do Senhor, muitos que leem a Bíblia todo dia, que oram todo dia, direitinho e tal, muitos desses também estão mortos, sabia? Porque, como disse John Wesley, né, o grande avivalista inglês John Wesley, você pode ir na igreja 2 vezes na semana, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode orar todo dia, você pode tomar a ceia do Senhor, você pode ler bons livros, né, bons livros cristãos, bons livros sobre a Bíblia, você pode fazer tudo isso. Mas ainda assim você tem que nascer de novo. Ou seja, o novo nascimento não está ligado à sua frequência na igreja. O novo nascimento não está ligado a quantas vezes você lê a Bíblia, a quantas vezes você ora, se você toma a ceia ou não. É claro que tudo isso ajuda na nossa vida espiritual. Porém, nada disso faz com que você nasça de novo. O novo nascimento é uma ação de Deus em você. É uma ação de Deus que parte de uma decisão verdadeira de sua parte. João capítulo 3 relata o encontro entre Nicodemos e Jesus Cristo. É um encontro muito interessante, porque Nicodemos já era um religioso conhecido na época. Nicodemos era um homem graduado. Ele era uma referência na teologia. E Jesus Cristo era ali o filho de Maria e José. Era ali um carpinteiro. E aí um homem como Nicodemos, que além de todos esses adjetivos, era um homem ali provavelmente mais velho, ele se encontra ali com o jovem Jesus, que tinha ali seus 30 anos. E Nicodemos, ele ouve da boca desse jovem carpinteiro que ele tem que nascer de novo. É como se Jesus estivesse falando para ele, né, parafraseando: olha, Nicodemos, você saber muita teologia não vai adiantar, você ser reconhecido publicamente também não. Nada disso vai fazer você ter uma nova vida. Não. Você tem que nascer de novo para você conhecer verdadeiramente a Deus. Então, é isso. Quantos cristãos também que acham que estão ali seguros, mas na verdade nunca nasceram de novo. Mas na verdade sempre foram ali religiosos, no mau sentido da palavra, de seguir um ritual, né? Mas nunca experimentaram esse novo nascimento em Cristo Jesus. Olha, o livro de Atos, no capítulo 4, versículo 33, nos dá um pequeno relato de como era a vida dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles eram muito estimados. A palavra poder, aqui em Atos capítulo 4, versículo 33, no original em grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, a palavra poder em grego é dunamis. A raiz da palavra dunamis é a mesma raiz da palavra dinamite em grego. Ou seja, o que a Bíblia está nos informando sobre este poder? A Bíblia está nos informando que o poder que estava sobre os apóstolos e que também está disponível para nós hoje é, na verdade, um poder explosivo. Há em nós o poder de uma dinamite. É como se a gente fosse aquelas bombinhas do game Super Mario Bros, sabe? Sabe aquelas bombinhas que andavam ali no game do Mario?
e o Mario tinha que sair fora delas, né, senão elas explodiam. Então, nós somos essas bombinhas andando pela nossa cidade. Há em nós um poder de dinamite. Há em nós um poder impactante. Há em nós um poder que, se nós o manifestarmos, vai gerar mudança onde quer que nós estivermos. Olha, Jesus fala que nós somos a luz do mundo. E ele fala mais, ele fala assim, olha, ninguém acende uma vela e coloca essa vela debaixo de um cesto. É óbvio, quem em sã consciência iria acender uma vela e colocar essa vela debaixo de um cesto? Ou vamos modernizar a parada. Quando acaba a luz na sua casa, está chovendo muito forte e tal, aí dá um problema aí nos postes da sua rua e acabou a luz. O que você faz? Você pega ali o celular, acende a lanterna do celular para poder iluminar o ambiente que você está. O que você faz automaticamente? Você liga a lanterna e você vai ali guiando, né, os seus passos. Você coloca essa lanterna, ou você levanta ela com a sua mão, ou você coloca ela, posiciona a lanterna num local alto, num local de evidência. Por quê? Porque é para isso que a lanterna serve, para iluminar, né? Agora, já pensou se você pegasse o celular, ligasse a lanterna e colocasse ela no bolso? O que adiantou? Nada. Não é o propósito da lanterna ficar dentro do bolso. Não é o propósito de uma vela ficar embaixo de um cesto, debaixo da cama. Não é. Pelo contrário, o propósito da luz é iluminar. Certo? E olha só, anota isso aí. As trevas nada mais são do que a ausência de luz. Sim, porque as trevas não possuem consistência em si mesmas. Experimenta, você entra no seu quarto, está tudo escuro. Quando você vai lá com o dedinho no interruptor, o que acontece? Bum! Aí há luz, né? E as trevas somem. Ou seja, só havia ali no seu quarto trevas porque o interruptor estava apagado, porque a lâmpada estava apagada. Quando você acendeu a lâmpada, as trevas sumiram, as trevas saíram correndo. Então as trevas só existem onde não há luz. Entende? É por isso que a Bíblia diz que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Olha, talvez você seja aquele crente reclamão, sabe? Ai, o mundo jaz no maligno, ó vida, ó céus, ai, tá tudo ruim, olha como que o mal está avançando. Ou seja, você, que bom, você tem olho, né? Você enxerga, você está constatando ali fatos. Mas, e aí, cara? Como é que vai ser? Você vai apenas ficar apontando as trevas? Ou você vai ser essa luz que vai dissipar as trevas, que vai afastar as trevas, que vai acabar com as trevas? E aí? Qual que é a sua escolha? Você só vai ficar ali falando o óbvio? Ai, tá tudo difícil. Ou você vai ser a luz que vai fazer com que as trevas saiam correndo? Escolha. E olha, eu, Pedro, particularmente escolho ser luz, porque foi para isso que Jesus me chamou. Jesus não me chamou para ser mais um religioso. Jesus não me chamou para viver uma vida chata de religioso, sabe? Não. Jesus me chamou para experimentar e manifestar esse poder dunamis, esse poder de dinamite, esse poder enorme, impactante, que assim como estava sobre os apóstolos, também pode estar sobre nós hoje, porque nós também somos discípulos de Jesus. Entende? Então basta você querer ser um autêntico discípulo e falar, não, Senhor, eu quero esse poder para eu ser luz no mundo, para eu cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. Então saia do óbvio. Isso também significa estar no caixão, sabia? Você só fica ali igual um papagaio, repetindo, que todo mundo fala, tá tudo ruim, eu abro o jornal, só vejo notícia ruim, tá? Mas o que você vai fazer a respeito? Para finalizar essa live, porque eu não quero realmente que fique muito extenso, eu quero que você medite no que eu falei aqui agora.
O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel relata ali o seguinte, que Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Tá? Ou seja, eram ossos ali. Era um estado avançado de morte. Né? Não era cadáver, não era um corpo em decomposição, não, eram ossos, ou seja, um estado avançado de morte. E aí, Deus vira para Ezequiel e fala assim, ó Ezequiel, faz o seguinte, profetiza vida sobre esse vale de morte. Falar que ali imperava a morte, não apenas Ezequiel poderia fazer isso, mas qualquer um que tivesse olho na cara tinha capacidade de falar o óbvio. Olha, é um vale de morte aí, né? Beleza. Isso aqui é um telefone, né? Um telefone. Eu sou cristão. Eu olho para isso aqui e falo, bom, isso aqui é um telefone. Se um ateu, por exemplo, olhar para esse telefone, ele vai olhar e falar, isso aqui é um telefone. Eu estou aqui com a camisa do Grêmio hoje, né? Eu não sou torcedor do Grêmio, eu sou botafoguense, mas vamos supor que eu fosse um gremista. Eu sou um gremista que olhou para este objeto e vou falar o quê? Isso aqui é um telefone. Imagina que chega um torcedor do Internacional, olha para este item e fala, é um telefone. Todo mundo vai falar que isso aqui é um telefone, todo mundo. Ou seja, falar o óbvio. Assim como todo mundo que visse um pedaço de madeira, olharia para aquele pedaço de madeira e falaria, isso aqui é um pedaço de madeira. Mas, talvez, vai ter um cara ou outro que vai olhar para um pedaço de madeira e vai falar assim, olha, tá aí, um belo móvel. Ou seja, esse cara provavelmente é um carpinteiro, né? um marceneiro, ali, alguém que mexe com móveis. Então ele está vendo além da matéria-prima que ali está. Ele já está vendo além do pedaço de madeira, ele já está vendo um móvel. Em resumo, ele não está agindo ou verbalizando aquilo que os seus olhos estão vendo. Não, ele foi para além da simples visão. Então, quando Deus fala para Ezequiel profetizar vida diante de um vale de morte, Deus está falando o seguinte para Ezequiel, Ezequiel, eu sei que os seus olhos só veem morte, porque você está diante de um vale de ossos secos. Porém, agora, eu te convido a usar algo que está além da visão, que é algo chamado fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala o seguinte, a fé é a prova das coisas que não se veem. Que não se veem. Porque se algo está diante da sua cara, você não precisa de fé para falar aquilo. Agora, para você declarar algo que não está diante dos seus olhos, que não faz parte da presente realidade, aí sim você precisa de fé. É como a família de Lázaro, que já estava morto ali há 3 dias. Lázaro estava lá morto, enterrado já. Acabou. Ponto final, fim da história. Mas aí alguém ali teve fé de confiar que Jesus poderia apagar o ponto final daquela história e botar uma vírgula para um novo capítulo ser escrito. Então alguém ali teve que ver além da vista, além da visão, ou seja, além do fato de que Lázaro estava enterrado já, alguém teve que imaginar, ou que imaginar no sentido profético do termo, alguém teve que ter fé para visualizar Lázaro vivo novamente. Então, constatar o óbvio, qualquer um pode constatar. Agora, profetizar vida diante de um vale de morte, só quem tem fé pode fazer isso. Só quem é movido por Deus pode fazer isso. Então, é o que eu estou falando. Falar que o mundo está mal, que o mundo está ruim, que o mundo jaz no maligno, que o mundo está imerso em trevas, qualquer um pode falar isso.
Basta você ligar a televisão, basta você abrir o celular nas notícias, abrir o jornal, que qualquer um vai ver isso. Agora, profetizar avivamento, igual eu sempre profetizo avivamento em Juiz de Fora, a minha cidade, ali está a bandeira de Juiz de Fora, só quem tem fé faz isso. E não é mérito meu, porque a fé é um dom, é algo dado por Deus. Então você pode pensar, mas como que eu faço para ter fé? Eu não tenho fé. Ora, peça a Deus. Pedi e receberá. Peça a Deus fé que Ele dará para você. Amém? E eu finalizo com o seguinte. Eu imagino como que a vida dos apóstolos era uma vida empolgante, cara. Porque eles saíam, eles pregavam o evangelho com poder, sabe? Com poder. Não era aquela pregação, aquele sermão chato, sabe? Não era aquele sermão estéril para pessoas estéreis. Não era aquela pregação carnal para pessoas carnais, não. Era um sermão vivo, com poder, com unção. Tanto é que Pedro pregou, e olha que Pedro ele era um pescador, ou seja, uma pessoa simples da época. Pedro não era formado em teologia. Pedro não era reconhecido pelos religiosos da sua época. Mas Pedro, quando ele pregou, ele converteu 3.000 almas. Por quê? Porque a pregação de Pedro era ungida, era banhada pelo fogo divino. Era uma pregação dada pelo Espírito Santo. Então imagina quão empolgante era a vida daqueles caras. Eles curavam enfermos, eles expulsavam demônios, eles ressuscitavam mortos, eles viviam maravilhas. Eles simplesmente viviam tudo aquilo que a Bíblia dizia que eles poderiam viver. Então era uma vida empolgante, sabe? E aí, às vezes, hoje nós estamos aqui com essa vida empolgante à nossa disposição, mas nós preferimos ficar no caixão, ou ficar na religiosidade inócua, vazia, que não leva ninguém a lugar nenhum. O máximo que uma religiosidade vazia faz é fazer uma pessoa ou outra achar que você é um cara ok, um cara bacana. Olha lá o cara, que bacana. Por quê? Ele vai na igreja, olha lá que bacana. É um cara super do bem, né? Um cara do bem. Você quer ficar, sabe, nesse negocinho, nesse banho-maria, ou você quer viver tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode viver? Ou você quer ter esse poder de dinamite dentro de você? Ou você quer cumprir o propósito que Jesus te designou nessa terra? Irmão, você só tem uma vida, cara. Você está deixando para amanhã, daqui a pouco, sabe? Chega amanhã e acabou a sua vida. E aí você vai olhar para trás e falar, nossa, quanto tempo eu perdi, quantas coisas mais eu poderia ter feito. Ei, acorda agora. Aproveita essa oportunidade agora para você acordar. Nós só temos uma vida para queimar. Eu não quero chegar na eternidade, olhar para trás, olhar assim, né? Imagina eu lá no céu, cheguei no céu e tal. Eu não quero estar lá no céu e olhar para a terra e falar assim, pô, poderia ter feito mais, né? Não, cara. Eu quero chegar no céu e realmente desfrutar. Olha, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Eu fiquei só o bagaço da laranja. Eu gastei todos os dias da minha vida para Jesus. É isso que eu quero falar, cara. É isso, tá? E eu oro para que você também tenha esse desejo no seu coração. Olha, quero indicar aqui esse livro do Pablo Marçal chamado Antimedo. Muito bom, tá? Para você que tem os seus temores, os seus receios, que está lutando contra as palavras de morte que o diabo lança na sua mente como dardos inflamados do maligno. Leia este livro, Antimedo. Muito bom, tá? Muito bom. Fininho, você consegue ler rapidinho. E eu tenho certeza que grande será a mudança operada na sua vida. E claro, leia a Bíblia também, né? A Bíblia não é um livro comum. Há poder nessa palavra. A Bíblia é viva e eficaz. Então, quando você ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como se você estivesse lendo um jornal ou, né, um site na internet, enfim, como se fosse um livro qualquer. Não.
você primeiro tem que deixar a Bíblia te ler. Ou seja, você tem que deixar a palavra fazer um raio-x de você e ela te informar o que você tem que fazer de diferente, o que você tem que melhorar, o que você tem que continuar fazendo. Segundo, já disse um grande herói da fé, não pare de ler a Bíblia até que o seu coração esteja queimando. Não deixe de ler a Bíblia, não largue a Bíblia de lado até que o seu coração esteja em chamas, porque a palavra é viva e eficaz. Então, quando você lê a palavra, ela opera uma mudança na sua vida, ela se comunica com você. Então, se você está, eu não leio a Bíblia porque é muito chato, né? Talvez esteja chato, porque você ainda não descobriu esse poder na palavra. Então, também faça essa oração a Deus, coloque aí mais um motivo de oração. Senhor, que a palavra se comunique comigo, que eu enxergue essa vida na palavra. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Senhor, neste momento nós te agradecemos por esse momento aqui de aprendizado da palavra, esse momento de despertar, Jesus. Lá em Efésios diz, desperta, ó tu que dormes. Ó Senhor, quantos de nós estamos dormindo? Quantos de nós estamos vivendo no caixão e talvez não sabemos disso, porque o diabo já nos anestesiou. O pecado, Jesus, ele é uma espécie de anestesia geral. Ele nos engana, nos distrai, enquanto nós caímos no abismo. Mas, Senhor, enquanto respirar tem jeito. Então eu oro, Jesus, para que as suas potentes mãos resgatem aqueles que neste momento estão caindo no abismo, estão dormindo, estão dentro de um caixão. Desperta essas pessoas, Jesus. Assim como o Senhor ressuscitou o morto Lázaro, que o Senhor possa ressuscitar os mortos espiritualmente. Senhor, desperta essas pessoas que estão mortas, mas acham que estão vivas. Desperta essas pessoas que são galhos jogados na calçada, mas ainda assim acham que vão dar frutos. Não, Senhor, um galho não dá frutos se ele estiver desconectado da videira, da árvore. E o Senhor é a videira verdadeira. Então, que o Senhor nos conecte ao Senhor nessa manhã. É isso que eu te peço e te agradeço no seu santo nome. Amém. É isso, galera. Muito obrigado por mais uma live. E que essa palavra faça sentido para você. Que essa palavra ache lugar na sua vida e no seu coração. Até a próxima.